Imagine abrir o capô de um carro antigo fabricado nos anos 20 e encontrar no lugar do motor a manivela um sistema de injeção eletrônica moderno. Na história da tecnologia, chamamos isso de anacronismo, algo que existe completamente fora do seu tempo. E a verdade é que o nosso planeta está repleto de anacronismos feitos de pedra. A arqueologia clássica nos ensina que a evolução humana foi um processo lento e gradual de aprendizado. Mas quando viajamos pelos continentes e analisamos certos monumentos, deparamos-nos com um nível de precisão matemática e esforço logístico que simplesmente não deveria existir na época em que foram criados. Não estamos falando de suposições, estamos falando de rochas tão duras que hoje exigiriam ferramentas de diamante, cortadas e polidas com desvios microscópicos. Se a ciência oficial diz que foi o esforço manual e as lendas locais sussurram sobre gigantes e magias do passado, onde está a verdade? Hoje, iniciamos nossa análise técnica de 10 novas estruturas antigas que continuam quebrando as regras da nossa história. Em 1992, 4 agricultores chineses decidiram bombear a água de um poço inundado na sua vila. Eles esperavam encontrar lama e peixes. Em vez disso, o chão se abriu para revelar um dos maiores mistérios subterrâneos da Terra, as cavernas de Longjiao. O complexo conta com 24 salas colossais cavadas manualmente em rocha sólida. Para abrir esse espaço, os construtores precisaram remover cerca de 1 milhão de metros cúbicos de pedra. Se usarmos a explicação oficial de que isso foi feito com cinzéis manuais simples, surge uma pergunta física óbvia: onde está o entulho? Sumir com essa quantidade de rocha exigiria frotas de transporte contínuo, mas não há um único rastro de descarte na região. Além disso, a burocracia chinesa antiga era famosa por registrar até mesmo o número de porcos em uma fazenda, mas há um silêncio absoluto nos documentos históricos sobre essa obra monumental. Para os nativos, o local sempre foi visto como a morada de seres antigos que moldaram a terra antes da humanidade. Ao olhar para as marcas lineares idênticas nas paredes, que parecem feitas por uma escavadeira mecânica moderna, fica difícil não questionar os métodos reais de construção. O Templo de Kailasa, na Índia, é uma anomalia que desafia a engenharia civil. Em vez de empilhar blocos de pedra para subir uma estrutura, os arquitetos esculpiram este templo inteiro de cima para baixo, arrancando-o diretamente de uma montanha de basalto maciço. Eles removeram 200 mil toneladas de rocha pura. Isso equivale ao peso de 2 porta-aviões modernos, retirados com cinzéis manuais em uma época em que o aço de alta dureza sequer existia. A lenda local conta que uma rainha desesperada fez um jejum e prometeu construir um templo em homenagem a Shiva em apenas uma semana. Para cumprir o prazo impossível, um arquiteto teria usado uma arma mística concedida pelos deuses, capaz de transformar rocha sólida em pó instantaneamente. A ciência rejeita a lenda, mas também não consegue explicar a matemática do projeto. Como eles esculpiram tetos, pontes suspensas e galerias internas sem margem para um único erro? Um único corte errado destruiria a sustentação da estrutura para sempre. Mesmo assim, o templo se mantém de pé, imponente, há mais de 1.200 anos. Uma gigantesca coluna de pedra de 200 metros de altura que se projeta abruptamente no meio de uma planície verdejante. No topo plano desse penhasco inacessível repousam as ruínas de um palácio fortificado com piscinas e jardins suspensos. Esta é Sigiriya. A explicação oficial é de que o rei Kasyapa
construiu esta fortaleza no século V para se proteger de invasões. Mas quando analisamos a física por trás da obra, a história parece incompleta. Toneladas de tijolos pesados e pedras esculpidas tiveram que ser carregadas manualmente em costa acima por degraus esculpidos diretamente no abismo vertical. E há algo ainda mais perturbador: o sistema de água. Os engenheiros de Sigiriya criaram canais que de alguma forma canalizavam a água contra a gravidade para abastecer as piscinas e chafarizes do topo. Na mitologia hindu clássica, Sigiriya é citada como o Palácio de Kuvera, o deus da riqueza, construído por Mayadan, um arquiteto lendário que supostamente utilizava máquinas voadoras chamadas Vimanas. Para os antigos, essa era a única resposta lógica. Afinal, como humanos sem acesso a bombas hidráulicas de alta pressão, conseguiram fazer a água subir uma parede vertical de 200 metros de altura? Subindo a mais de 3.600 metros de altitude nos Andes peruanos, nos deparamos com Sacsayhuaman, uma fortaleza cujas muralhas são feitas com blocos de calcário que pesam até 128 toneladas. Lembre-se, os incas não possuíam cavalos, bois ou ferramentas de ferro. A teoria acadêmica sugere que milhares de homens arrastavam essas pedras colossais sobre troncos de madeira a partir de pedreiras distantes. Mas faça as contas. O peso de 128 toneladas esmagaria qualquer tronco de árvore como se fosse graveto. O verdadeiro mistério é como essas pedras irregulares se encaixam de forma tão exata que nenhuma lâmina passa entre elas. Os mitos locais dos povos andinos contam uma história diferente. Eles diziam que os deuses antigos possuíam um líquido extraído de plantas locais, capaz de amolecer e liquefazer a rocha, permitindo que elas fossem moldadas como argila antes de endurecerem novamente. Embora a ciência descarte a pedra mole, a verdade é que os engenheiros modernos ainda debatem como os incas alcançaram esse nível de ajuste geométrico em blocos tão massivos sem o auxílio de instrumentos de medição de alta precisão. Se você olhar para Chandbaori de cima, seu cérebro pode ter dificuldades para processar a imagem. A estrutura se parece mais com uma ilusão de ótica tridimensional do que com um poço de captação de água construído há mais de 1000 anos no Rajastão, na Índia. Chandbaori desce 30 metros sob a terra através de 13 níveis de escadarias duplas, formando uma simetria em zigue-zague com 3.500 degraus. O desafio matemático é complexo. Cada ângulo foi projetado para conter a pressão lateral das paredes de terra, evitando que o poço desmoronasse para dentro à medida que a escavação avançava. A lenda local, que sobreviveu ao tempo, afirma que o poço foi construído por fantasmas e espíritos em uma única noite, sob as ordens de um governante misterioso. Os anciãos da região diziam que o local era assombrado para garantir que os humanos nunca descobrissem o segredo da geometria perfeita dos degraus, enquanto a história acadêmica busca explicar como trabalhadores medievais mantiveram esse nível de precisão usando ferramentas rudimentares. A estrutura continua de pé, como um testemunho silencioso de uma matemática avançada. Se você cansou das explicações preguiçosas dos livros didáticos e quer entender a física real por trás dos grandes mistérios do nosso planeta, este é o seu lugar. Inscreva-se no canal Enigmas do Passado e ative o sininho. Aqui, nós questionamos o óbvio e buscamos os dados concretos que a história tenta ignorar. Deixe seu gostei para ajudar a levar essa análise técnica a mais pessoas. Agora,
Prepare-se para o local mais polêmico da nossa lista. Nas planícies áridas da Bolívia, a mais de 3.800 metros de altitude, repousam os blocos dispersos de Pumapunku. Este é o local que faz engenheiros mecânicos modernos balançarem a cabeça em sinal de descrença. Os blocos de andesito e arenito apresentam superfícies planas, furos cilíndricos limpos e cantos internos de 90 graus que parecem ter sido cortados por maquinário industrial automatizado. Muitos desses blocos, conhecidos como blocos em H, se encaixam de forma modular com uma padronização incrível. De acordo com as tradições orais dos povos Aimara, Pumapunku foi construída pelos próprios deuses criadores no início dos tempos. A lenda conta que esses seres erguiam as pedras colossais no ar usando apenas o som de trombetas místicas, sugerindo um conceito de levitação acústica. A ciência oficial rejeita essa explicação e aponta para ferramentas de cobre encontradas nas escavações. Mas a física impõe um limite. O cobre é macio demais para arranhar o andesito vulcânico. Como esses cortes lineares e padronizados foram feitos sem ligas metálicas de alta resistência, continua sendo uma questão sem consenso prático entre engenheiros de precisão. Na Capadócia, na Turquia, a engenharia antiga decidiu se esconder profundamente abaixo do solo. Derinkuyu é uma cidade subterrânea colossal, planejada em 8 níveis distintos que descem até 85 metros de profundidade. Para abrir esse espaço na rocha vulcânica sem provocar um colapso estrutural, os construtores precisavam dominar a distribuição de cargas tectônicas. Cada pilar de rocha natural foi deixado em pontos estratégicos para sustentar o peso das camadas superiores de terra. O sistema de ventilação trazia ar fresco da superfície por poços verticais que também alcançavam os lençóis freáticos. As lendas locais da Capadócia sugerem uma origem dramática. Antigos mitos contam que a cidade foi construída por ordem de divindades para proteger os humanos de guerras nos céus ou de catástrofes climáticas globais, como uma era glacial extrema. Para os habitantes antigos, esconder-se sob a terra era a única forma de sobreviver a ataques de forças celestes. Até hoje, as gigantescas portas circulares de pedra de 500 quilos, projetadas para serem trancadas apenas pelo lado de dentro, fazem os engenheiros se perguntarem como blocos tão maciços foram moldados e instalados de forma tão eficiente em corredores tão estreitos. Nas montanhas isoladas da Etiópia, 11 igrejas monolíticas esculpidas na rocha vulcânica vermelha desafiam a lógica tradicional da construção civil. A mais famosa delas, Beth Georgis, possui o formato de uma cruz grega e se projeta em um abismo de 12 metros de profundidade. Estas igrejas não foram erguidas com blocos empilhados, elas foram escavadas de cima para baixo, diretamente de um único bloco de rocha matriz. O interior foi esculpido criando colunas internas, janelas arqueadas e galerias de forma totalmente integrada à pedra. Qualquer erro de corte seria irreversível e destruiria toda a sustentação do templo. A história oficial atribui a construção ao rei Lalibela no século XII. No entanto, a tradição religiosa da Etiópia traz uma explicação extraordinária. A lenda conta que o rei foi envenenado, levado aos céus por anjos e lá recebeu o projeto das igrejas. Ao retornar à vida, ele iniciou a obra. Os sacerdotes locais afirmam que os homens trabalhavam durante o dia e, à noite, legiões de anjos desciam para realizar o dobro do trabalho no escuro. Enquanto a ciência tenta explicar a logística de drenagem de água que protege o arenito poroso da erosão há séculos,
a atmosfera mística de Lalibela permanece intacta. No Líbano, nas ruínas de Baalbek, a escala da construção desafia a gravidade. A base do templo romano assenta-se sobre 3 blocos de pedra gigantescos, conhecidos como o Triliton. Cada uma dessas pedras pesa cerca de 800 toneladas. Para mover um bloco desse peso hoje, precisaríamos de guindastes industriais de última geração e eixos hidráulicos de carga pesada. No entanto, esses megálitos foram arrastados de uma pedreira a 1 quilômetro de distância e elevados a mais de 7 metros de altura. A história oficial atribui a obra aos romanos, usando polias de madeira e milhares de homens puxando cordas de fibra. Mas a física apresenta um problema. As cordas de fibra da época simplesmente se romperiam sob a tensão extrema, e as toras de madeira seriam esmagadas pelo peso. Por conta disso, as antigas lendas árabes contam uma versão mais dramática. Elas afirmavam que a fortaleza de Baalbek foi construída por Caim, o filho de Adão, como um refúgio após ser amaldiçoado por Deus. Caim teria utilizado gigantes para erguer e mover as pedras de 800 toneladas. Outra tradição atribui a obra ao rei Salomão, que teria ordenado a forças espirituais e gênios a movimentação das pedras. Para os antigos, apenas forças não humanas explicariam tamanha massa em movimento. No coração da ilha de Java, na Indonésia, o templo de Borobudur ergue-se como o maior monumento budista do mundo. Mas o grande mistério de sua construção é um verdadeiro quebra-cabeça de engenharia. Toda a estrutura de 9 plataformas foi erguida sem o uso de um único grama de argamassa ou cimento. Os blocos de andesito vulcânico foram esculpidos com juntas de intertravamento complexas, encaixando-se perfeitamente. Esse sistema de montagem flexível permitiu que o templo suportasse os tremores de terra e erupções vulcânicas frequentes na região por mais de 1.200 anos, dissipando as ondas de choque sem colapsar. A lenda local de Java conta que o templo foi desenhado por Gunadarma, um arquiteto genial. A tradição afirma que, após concluir sua obra colossal, Gunadarma deitou-se para descansar e seu corpo se fundiu com a cadeia de montanhas de Menoré, que fica ao lado do templo para protegê-lo eternamente. Hoje, quando observamos a silhueta das montanhas, é possível ver o formato de um rosto humano deitado. Enquanto a ciência tenta entender como engenheiros do século IX criaram um sistema antissísmico tão eficaz, usando apenas pedra esculpida, a montanha de Gunadarma continua observando sua obra. Ao analisarmos estas 10 estruturas, fica evidente que o passado da humanidade guarda segredos de engenharia que desafiam as nossas próprias explicações lógicas. A linha do tempo oficial muitas vezes simplifica demais, feitos que exigiriam tecnologia avançada de precisão. E se a história oficial parece insuficiente e as lendas locais parecem fantasiosas, onde reside a verdade sobre o nosso passado? Seriam essas obras os vestígios de uma civilização global perdida, com conhecimentos esquecidos de mecânica e física? O debate está longe de terminar. Deixe sua opinião nos comentários. Qual dessas 10 estruturas apresenta o desafio de engenharia mais incompreensível para você? Se você busca a verdade além das respostas prontas, inscreva-se no canal Enigmas do Passado e ative as notificações. O próximo mistério está prestes a ser revelado na sua tela. Obrigado pela companhia e até o próximo vídeo.